Bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que bom. Ninguém respondeu, né? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que bom que você está bem. Que legal. Estou muito feliz a gente poder fazer esse último Conexão do ano. Eu confesso para vocês que achei que não ia dar tempo da gente encaixar um Conexão em dezembro. Normalmente não é um mês que a gente tem conexão. E logo no ano mais difícil, no ano da pandemia, graças a Deus, a gente conseguiu fazer essa conexão, fechando aí o nosso ano, pertinho do Natal, né? Hoje, dia 19, estamos aí já há pouquíssimos dias de celebrar o Natal. E que bom que você está aqui, que bom que a nossa galera está reunida, a galera também que está assistindo aí pela live. Muito legal mesmo. Pessoal, como vocês viram aí com o Yuri, Papai Noel, na verdade, foi roubado aí pela Coca-Cola, mas na verdade patrimônio cristão também, não é? Muito legal a gente ressuscitar essa ideia de São Nicolau como um sujeito importante e que manifestou o amor de Jesus ao abraçar e ao se importar com as pessoas, com os pobres, com as crianças, com os vulneráveis. Isso faz a gente se lembrar de como o cristianismo sempre marcou a história e de como a paganização sempre tenta roubar e espoliar aquilo que pertence ao Senhor Jesus e dar uma outra imagem, não é? Hoje, infelizmente, Papai Noel e Natal é símbolo, especialmente nos templos da nova geração, que são os shoppings. Papai Noel é sinônimo de consumismo, né? Mas para nós não, é sinônimo de Cristo encarnado, Cristo que é a nossa vida, uma vida transformada a partir de Jesus. Amém? Antes da gente começar a refletir um pouquinho aqui na palavra do Senhor, eu queria pedir a você que marcasse na sua agenda uma data que eu vou pedir a galera para colocar aqui na tela para mim, que é a data da nossa conferência 2021. Agora no início do ano 2021, nós teríamos o nosso delicioso e maravilhoso acampamento no período de carnaval, mas por causa da pandemia a gente vai ficar limitado a não conseguirmos ter o acampamento no primeiro semestre. Ore comigo para que a gente consiga ter acampamentos no segundo semestre, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar esse feriadão passar, tá bom? A gente vai fazer um mega, ultra, master, power congresso da nossa juventude, tá bom? Vai ser o Congresso da Juventude 2021, que vai acontecer dos dias 13 até o dia 16 de fevereiro. A gente vai começar no sábado, naquela semaninha de Natal, naquela semaninha de carnaval do feriado. Começamos no sábado, entramos no domingão, segunda-feira e terminamos só na terça-feira. A gente sabe que muita gente vai estar trabalhando, provavelmente no meio desse feriado, então a gente vai adaptar para que no sábado a nossa programação aconteça tarde e noite, no domingo, nos cultos da nossa igreja, pela manhã e à noite, na segunda-feira à noite e na terça-feira, que é o feriado, tarde e noite, final da tarde e início da noite. E a ideia é ser um momento extremamente impactante para a sua vida e muito edificante para o seu coração. A gente vai programar tudo com muito carinho para ser um congresso, para impactar o seu coração, para você sair daqui encorajado, mobilizado, apaixonado com a graça de Deus e com o Evangelho, tá bom? A gente só está lançando por enquanto essa semana um salve essa data, para você já registrar e já se lembrar. Mas se Deus quiser, na próxima semana, logo no início de janeiro, a gente já vai ter todas as informações para vocês, tá bom? A gente vai ter que pedir para cada pessoa que você faça a sua inscrição para esse congresso. Então já quero antecipar isso para você. Você precisa fazer a sua inscrição e o número de vagas é limitado, porque a nossa igreja comporta basicamente 100 pessoas sentadas aqui dentro da norma da pandemia. Hoje nós temos exatamente 110 marcas aqui, vermelhinhos espalhados aqui. Então a gente tem trabalhado basicamente com esse público nos cultos e é também o limite que a gente vai trabalhar na conferência, tá bom? Só a nossa galera, dá para vocês darem uma olhada aqui hoje, nem está todo mundo aqui presente, já ocupa boa parte dessas vagas e a gente quer poder abraçar outras igrejas para participar dessa conferência com a gente nesse congresso. Então você precisa fazer sua inscrição logo quando começar. O primeiro lote de inscrição, vamos dizer assim, que vai acontecer em janeiro, vai ser só para a juventude IPE, tá bom? Membros da IPE ou pessoas que estão no processo de se tornar membros da IPE, beleza? No segundo momento, a gente vai abrir para todas as nossas igrejas do presbitério, igrejas amigas, igrejas próximas aqui, que tem caminhado com a nossa juventude. Então você não pode dar bobeira, beleza?
você especialmente da Juventude PS, você não pode falar assim, quando for lá fevereiro, último domingão eu faço a minha inscrição. Não faz isso. Já garanta logo a sua inscrição desde o início. O nosso congresso vai ser baseado num livro muito top, que eu ainda não vou falar, porque a gente está definindo entre dois. E logo, logo a gente avisa para vocês. E você vai fazer sua inscrição e logo na chegada, quando você estiver aqui, você vai receber o seu kit do congresso, sua sacolinha com as informações lá dentro, com um brindezinho, com um mimozinho para você, para ser um tempo muito legal e muito impactante, tá bom? Então vai ser um congressão e eu espero que você participe. Ore para que tudo caminhe bem, ore para que Deus nos dê muitas ideias. E se você quiser se dispor como voluntário para ajudar a nossa liderança da juventude a realizar esse congresso, é só você me procurar para você poder fazer parte como um suporte e um auxiliar desse projeto. Beleza? Combinado, galera? Então salve aí, dia 13 a 16 de fevereiro. Não marca nada, não vai para sítio, não vai para lugar nenhum, fica aqui, porque vai rolar um congresso muito bom. Fechou? Vamos abrir então a palavra de Deus? Quero convidar vocês a abrir comigo a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo de número 2. Ô Benção, depois você traz uma aguinha para nós, né? Obrigado. Lucas 2, versículo 39 e 40. Galera, fiquei pensando o que a gente podia falar hoje sobre o tema Natal. Afinal de contas, amanhã a gente vai ter o culto de Natal, de manhã e à noite. Vamos ter 2 mensagens sobre Natal. Eu fiquei pensando, cara, o que eu posso falar de Natal para a galera? Eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ao invés de falar exatamente sobre o nascimento de Jesus, que é o óbvio, né? O centro do Natal, eu queria falar um pouquinho sobre a infância de Jesus. Eu queria falar sobre a infância de Jesus, sobre esse Jesus que nós sabemos se encarnou, se fez homem, nasceu, isso é o Natal, o coração do Natal. O centro do Natal é a verdade que Jesus nasceu para nos salvar, ele se fez homem, habitou entre nós. Mas hoje, amanhã eu vou falar exatamente sobre o nascimento, eu e pastor Pedro. Mas hoje eu queria falar não só sobre o nascimento em si, mas um pouquinho sobre a infância de Jesus. Sobre como esse Jesus que se fez carne, ele cresceu, ele se desenvolveu. Ok? Lucas 2, versículo 39 e versículo 40. Acompanhe comigo essa leitura. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré da Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Só esse versículo final. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, fala no nosso coração nessa noite. Fala o coração da nossa juventude, todos que estão presentes, aqueles que estão acompanhando pela internet, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a gente saia daqui encorajado, quebrantado pelo Senhor e pela Tua palavra, Deus. Nós te pedimos a Tua graça e a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, deixa eu falar uma coisa muito interessante para você, e eu acho que você vai concordar comigo. Quando eu olho para a minha infância, eu descubro que eu não tenho muitas fotos sobre a minha infância. Tenho algumas, mas não tenho tantas. Para, na verdade, eu juntar um pouquinho de fotos sobre a minha infância, Felipe, eu preciso ir caçando coisas velhas na casa da minha mãe e achando uma foto que está num álbum tal e no outro álbum tal. Isso porque eu tenho 33 anos. Cara, se você pegar alguém que tem 50, 60, 70, 80 anos, muito possivelmente o número de fotos e de acessos a vídeos, a lembranças sobre a infância dessas pessoas vai diminuindo consideravelmente. Mas se quanto mais a gente for para a galera nova, 33, 23, 13, 3, muito mais coisas você tem registrado. Por exemplo, se você pegar os meus filhos, Sofia e Samuca, que tem 4 e 8 anos, cara, a gente tem centenas de fotos, dezenas, talvez centenas também de vídeos pequenininhos que a gente grava o tempo inteiro sobre eles. É muito legal, porque eu fico pensando que quando eles tiverem a minha idade ou mais, eles vão poder olhar para trás e se lembrar da sua infância de uma maneira, valeu mano, de uma maneira muito mais rica do que eu, por exemplo, consigo me lembrar. Eu tenho algumas fotos, alguns recursos, mas eles têm dezenas e centenas. Eu imagino que seja assim também, muito parecido com a sua realidade. Agora, quando a gente pensa sobre a infância de Jesus, a gente lida com um fato muito pior. Uma verdade muito mais inacessível.
Sabe por quê? Porque a infância de Jesus é algo que nós sabemos pouquíssimo ou quase nada. Nós temos algumas informações aqui e acolá, mas a gente não tem uma construção muito clara. A gente não tem assim uma imagem muito clara de quem era Jesus na infância, de como era Jesus com 4 anos. Você já conseguiu imaginar isso? Que era Jesus com 5, 6, 7, 8 anos. Como é que era isso? Como é que era Jesus, por exemplo, com 15 anos, nascendo espinha na cara dele? Sabe, imagina ele falar, mãe, e aí Maria respondia, fala Jesus, eu estou com espinha aqui no meu nariz. São umas coisas que a gente não consegue imaginar, mas que fizeram parte da história de Jesus, não é? Existe um silêncio muito grande na própria Bíblia, na própria narrativa da Bíblia, a respeito da infância de Jesus. Quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Lucas, a gente tem o capítulo 1 e 2 falando sobre o seu nascimento, mas então quando a gente vai para o capítulo de número 3, a gente já tem algo falando a respeito do ministério de Jesus, e Jesus já está ali próximo de uns 30 anos de idade. Então vocês percebam que existe um espaço enorme entre, basicamente ali, o nascimento, depois alguma coisa de Jesus com uns 12 anos, e depois um salto para 30, e é isso que a gente sabe. Existe meio que um silêncio com relação a isso. Quando a gente olha, por exemplo, para outros evangelhos, pensa no evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus fala algumas coisas para nós sobre a infância de Jesus. Como, por exemplo, fala que Jesus recebeu visita dos magos do Oriente, Mateus capítulo de número 2. Fala, por exemplo, que Jesus foi com a sua família para o Egito, nos versículos 13 e 18 do capítulo 2. Fala também que depois eles retornaram para Israel, depois que um líder chamado Herodes tinha morrido. Mas depois disso, Mateus basicamente já salta para o ministério de João Batista, para o ministério de Jesus, para o seu batismo, e a gente não tem exatamente muita informação a respeito da infância, da adolescência de Jesus. O evangelho de Lucas é o evangelho que dá pelo menos umas 2 diquinhas para nós, bem simples. Por exemplo, o evangelho de Lucas fala aqui no versículo 40 para nós, que mais ou menos nessa idade que Jesus já estava pronto para fazer uma visita no templo, provavelmente 12 anos, Jesus crescia, se fortalecia, e ele se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso é basicamente o que a gente sabe de 0 anos até 12. Está aí no versículo 40. 0 anos até 12. De 12 até 30, o que a gente sabe é o que está no versículo 52 do capítulo 2 ainda. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É basicamente isso que a gente sabe. A gente não sabe muita coisa. Agora, pensa comigo. Seria muito curioso, não é? Se a gente pudesse conhecer alguma coisa sobre a infância de Jesus. Eu, pelo menos, acho bastante curioso. Seria legal pensar sobre isso. Lógico que a gente não quer inventar a escritura, não queremos ir além do que a Bíblia diz, de jeito nenhum, hipótese nenhuma. Mas que seria, no mínimo, interessante, seria. Agora, vale a gente pensar que essa curiosidade toda, ela acabou gerando muitos erros na história. Muita gente, por exemplo, acabou especulando tanto, inventando tanto sobre a infância de Jesus, que acabaram surgindo na história alguns escritos conhecidos como pseudepígrafos, os falsos escritos sobre a infância de Jesus. Eu já comentei em algumas palavras aqui sobre algumas dessas loucuras, mas deixa eu lembrar outras para vocês. Por exemplo, gente que especulava histórias como Jesus transformar passarinhos de barro em passarinhos de verdade. Ele brincando com um barrozinho, e aí ele foi lá e fez um passarinho com areia, com terra e água, e aí ele achou bonitinho e de repente aquele barro virou um passarinho de verdade. Coisas que as pessoas especulavam que Jesus poderia fazer, afinal de contas era um menino cheio de poderes. A ideia das pessoas era essa. Ou, por exemplo, quando um menininho que estava preso numa torre foi liberto pelo buraco da fechadura por Jesus. Histórias que o povo inventava. Ou a mais famosa de todas, que é a que eu mais gosto, quando Jesus pula de um penhasco muito longe, um grande penhasco, e ele faz um salto gigantesco, e aí os seus coleguinhas querendo pular igual ele, pulam também e caem todos no penhasco e morrem. E aí os pais ficam revoltados com Jesus e brigam com Jesus, porque Jesus tinha matado os filhos deles, e aí Jesus tem que ressuscitar todo mundo. Essa história foi escrita por muita gente que especulava a respeito da infância de Jesus. Mas, gente, olha só, o grande lance da gente refletir sobre o crescimento, sobre a maturidade de Jesus, não é a gente ficar especulando. Isso é perder o foco. Isso é perder o foco do que a Bíblia quer contar para nós. Se a Bíblia quisesse nos dar mínimos detalhes sobre o nascimento de Jesus, nós
estamos celebrando o Natal, sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, a Bíblia teria dado. Mas se esse não foi o projeto de Deus, se esse não era o plano de Deus, então não cabe a nós ficarmos de alguma forma especulando essas coisas. Mas ao mesmo tempo, e aqui eu quero chamar a sua atenção para o nosso ponto hoje, o pouquinho que a Bíblia nos dá, o pouquinho que a palavra de Deus nos fala a respeito do crescimento e da maturidade de Jesus, já é muito significativo para a gente entender o que Deus espera de cada um de nós. Porque o que a Bíblia está mostrando para nós, nesses versículos que a gente tem aqui, versículo 39 e versículo 40, é de que olhar para Jesus é olhar para alguém que teve que crescer em maturidade. É olhar para alguém que não apenas foi o menino Jesus, como muita gente gosta de pintar na época do Natal. Vamos celebrar o menino Jesus. Não, esse menino cresceu, ele amadureceu, ele se fez homem, ele se fez sacrifício em nosso lugar. Natal e Páscoa estão intimamente relacionados. Jesus não nasceu simplesmente por nascer, ele nasceu com um propósito. E ele nasceu para crescer, desenvolver, de tal forma a se tornar para mim e para você a medida perfeita do nosso crescimento. Olhar para Jesus, gente, é olhar para aquele que é o padrão para nós. É por isso que a Bíblia diz que ele é a medida perfeita. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos imitá-lo. É por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso padrão. É a ele que nós devemos seguir. É sermos como ele que nós devemos ser. Esse é o chamado de Deus para nós. E quando a gente olha para esse texto está dizendo exatamente isso. Está nos mostrando que Jesus é alguém que precisou experimentar crescimento, maturidade, fortalecimento, crescer em sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens. Isso é algo que precisa também ensinar o meu coração e o seu coração. O que é que Jesus fez nessas 3 décadas de vida, que provavelmente foi o que ele teve, e nós sabemos tão pouco. E talvez a resposta que esse texto tão simples possa dizer para nós é que Jesus crescia. Jesus crescia, Jesus estava amadurecendo. Deixa eu te mostrar por que isso que eu estou falando para vocês hoje não é uma coisa boba, não é uma coisa sem importância. Gente, cada vez mais nós vivemos no que a gente poderia chamar da cultura da urgência. Sabe o que é a cultura da urgência? A cultura da urgência é a cultura que diz que você está pronto. A cultura da urgência é a cultura que te diz e que te faz acreditar que se você ler 5 posts sobre um tema no seu Instagram, você já sabe falar tudo sobre isso. A cultura da urgência é a cultura que diz que se você comprar um livro best-seller e você lê-lo do início ao fim direitinho, você já é expert nesse assunto. A cultura da urgência é a cultura que quer te convencer de que mesmo que você ainda não tenha maturidade e as ferramentas e o conteúdo certo, você já está pronto para namorar, por exemplo. Essa é a cultura da urgência. É a cultura que diz que você já pode ter relacionamentos sérios, porque você já é capaz, que você já tem maturidade. E eu e você vivemos o tempo inteiro nessa cultura da urgência. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Uma mentalidade que está dizendo o tempo inteiro para nós que a gente não precisa de maturação, a gente não precisa de crescimento, a gente não precisa de buscar crescer nas coisas, porque simplesmente as coisas vêm para nós muito facilmente. É uma cultura que está tentando te convencer que tudo é urgente e de que você já está pronto. Você não precisa se preparar para isso. É interessante porque, de alguma forma, a gente poderia chamar essa cultura do nosso tempo da cultura da imaturidade pronta. É uma imaturidade que se julga pronta. Cara, deixa eu dizer uma coisa importante para você, para a gente poder engatar esse tópico aqui. Ser imaturo, quando a imaturidade faz parte, não é um problema. Você pode admitir isso com tranquilidade. Não tem problema você, no auge dos seus 13, 14, 15 anos, falar, cara, eu acho que eu sou imaturo por uma pancada de coisas. Qual o problema você falar isso? Na verdade, não assumir a sua imaturidade, quando ela é real na sua vida, é a maior imaturidade que você pode fazer. Você entendeu a lógica? Seria muito maduro da sua parte se você dissesse, cara, para esse tópico específico aí, eu não me sinto pronto. Eu não me sinto apto. Eu acho que não deu ainda. Eu acho que eu preciso caminhar mais. Eu acho que eu preciso de um tempo de maturação. Eu me lembro, há 8 anos atrás, quando eu recebi um telefonema na minha casa, do diretor do seminário de Belo Horizonte me convidando para que eu fosse professor de seminário. E foi muito legal, porque ele me ligou, eu atendi, começamos a conversar e tal, e aí ele fez uma primeira pergunta muito importante para mim. Ele falou assim, quantos anos de ministério você tem? Naquela época eu tinha 3 anos.
Eu falei, bom, reverendo, eu estou completando exatamente agora 3 anos. Ele me ligou em dezembro. Eu falei, estou celebrando meu 3º ano de ministério como pastor ordenado. Ele falou, olha, que legal, porque se você tivesse um dia a menos, um mês a menos, você não poderia ser professor de seminário, porque a exigência mínima é que você seja pastor local por no mínimo 3 anos antes de você começar a ensinar num seminário. Eu não sabia disso. E sabendo na hora que eu recebi o convite. Mas achei legal. Achei legal, sabe por quê? Porque eu preciso admitir que mesmo com 3 anos, quando eu fui dar a minha primeira aula dentro de um seminário, as minhas perninhas estavam tremendo, porque eu não me julgava pronto para estar naquela posição. Você entende o que eu estou falando? Assumir que eu e você não precisamos achar que somos imaturos, mas prontos. Porque essa é a lógica do nosso tempo. E essa é a lógica contrária desse texto. O texto está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou, que se fez homem, ele também precisou crescer. Ele também precisou crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria. Ele também precisou de maturação, de tempo, para que as coisas fossem guardadas no seu coração, para que ele aprendesse as coisas, para que ele obedecesse a Deus. Isso não é extraordinário? Porque Jesus não nasceu como alguém que já sabia conversar. Quando a parteira entregou Jesus no colo de Maria, Jesus não virou para Maria e falou assim, Shalom Adonai. Entendeu? Não foi isso que rolou. Jesus era um bebê, cara, e bebês não falam ainda. No máximo é um gugu dadá. Ou no caso de Jesus, que falava em hebraico, sei lá, um babá, uma coisa assim. Eiuaba, né, sei lá. Não sei o que os bebês hebreus falam. Enfim. Você entende a lógica? Jesus precisou aprender hebraico, aprender aramaico, aprender outras línguas, começar a ler a Bíblia, ler a Torá, crescer, obedecer Maria. Não mexe aí, isso vai queimar, tá bom. Você acha que Jesus era um super, mega, ultra power pessoa que não precisava de crescimento? E quando Maria abraçou ele, ele disse, olha, agora você precisa me amamentar, porque eu preciso de leite para o meu crescimento, por favor, me amamente. Eu prefiro assim. Não, gente. Jesus crescia. Beleza. Quero te dar algumas lições importantes sobre isso para a gente guardar no nosso coração. Beleza? Primeira coisa que eu queria que você entendesse é de que a minha vida e na sua vida, de nós que queremos ser imitadores de Cristo, nós precisamos entender que na nossa vida também é necessário um tempo de maturidade. Essa é a primeira coisa que eu queria que você guardasse. Se tiver como anotar isso aí, cara, no seu celular, na sua Bíblia, anote. Você precisa entender que você terá etapas de maturidade na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa, isso nunca vai acabar, ok? Isso nunca vai acabar, porque nós sempre somos imaturos para algo novo que Deus coloca diante de nós. E você precisa parar um pouquinho, crescer para aquilo, parar um pouquinho e crescer para aquilo, parar um pouquinho e se desenvolver para aquilo. Você nunca estará pronto para todas as coisas que Deus vai permitir você viver. Ponto final. Nunca. Você sempre vai precisar de tempo de maturação. Pensa, por exemplo, Moisés. Moisés foi o grande líder de Israel. Moisés foi o homem escolhido por Deus para levar Israel até a porta de Canaã, até a porta da terra prometida, vivendo com eles e cuidando da nação de Israel, milhares de pessoas durante 40 anos no deserto. Mas antes de Deus fazer isso com Moisés, Moisés teve que se tornar um adulto lá na corte de Faraó, aprender todo o conhecimento lá, caminhar no deserto para ouvir a resposta de Deus, aprender a ser pastor de ovelhas e cuidar do povo no deserto. Moisés precisou de experiência, de maturidade, de crescimento, e por causa de imaturidade ele acabou não entrando na terra prometida. Pensa, por exemplo, na vida de Samuel. Samuel talvez seja uma das grandes personagens da Bíblia no Antigo Testamento. Se você não sabe nada de Samuel, cara, você precisa saber, porque Samuel é muito legal a história dele. Samuel foi um grande juiz de Israel, um grande profeta de Israel, um grande sacerdote de Israel, vamos dizer assim, um homem de Deus usado por Deus de maneira muito poderosa. E como foi a vida de Samuel? Samuel teve que crescer a sua vida toda debaixo da liderança, da autoridade, do ensinamento de Eli, para que ele pudesse se tornar quem ele foi. Precisa de tempo de maturação. Ou pensa no apóstolo Paulo, talvez depois de Jesus o nome que a gente mais fale no meio cristão, o grande missionário, o grande pastor, o grande escritor da Bíblia. Mas Paulo, antes de começar o seu ministério efetivamente, ele passou 3 anos em Damasco e depois ele passou 14 anos na Cilícia estudando. Você consegue imaginar isso?
Imagina alguém te chama para uma missão, e aí a pessoa diz assim para você, legal, você vai, mas antes de você ir, você precisa de 10 anos de maturação. Não é chocante isso para nós? Na nossa cultura do urgente? Na nossa cultura de alguém me chama, agora eu estou pronto? Na cultura de alguém vira para você e fala, eu queria que você atuasse nesse negócio, você já fala, estou prontinho. Será mesmo? Talvez a gente precise reconhecer que a gente precisa de tempo de maturação. A espera, gente, nos ensina a aprender o tempo de Deus. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. É por isso que a espera é importante na nossa vida. Esperar revela os reais motivos do seu coração. Quando você espera, o seu coração, ele é revelado. Será que você quer isso mesmo? Será que é isso mesmo? Ele te ensina paciência. Ele produz expectativa pelo agir de Deus. Ele transforma nosso caráter num caráter mais próximo do Senhor. A expectativa e o tempo gera em nós uma dependência da providência divina. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Se você entrou na faculdade e você fez um semestre, você ainda não andou o suficiente para dizer que esse não é o curso que você quer. Você não passou nem das matérias básicas. Talvez o que está faltando para você não é vocação, é paciência. Todo curso é chato. Me fala um curso de faculdade, que ninguém vai para a faculdade um dia de saco cheio. Me fala um. Não tem um curso que você fala assim, a melhor coisa da faculdade é o recreio, gente. Vamos da escola, né? O intervalo. Estou brincando. Mas eu quero que você entenda que não existe curso que é perfeito. Você pode estudar o curso mais legal de todos. Mesmo assim, tem dias ruins, tem dias chatos, tem matérias que são enjoança. Tem professores que são aqueles que a gente quer matar. Ou não, matar não. Orar por eles. Você tem, não tem? Talvez o que esteja faltando em nós é a gente respeitar o tempo de maturação das coisas. Sabe? Se você quer começar um relacionamento, por exemplo, você precisa estar disposto a dar tempo para esse relacionamento. Porque se você entende que namoro é um ensaio para o casamento, como todo cristão deveria entender, você precisa entender que você só deveria entrar no relacionamento se você está disposto a passar o resto da sua vida com essa pessoa. Se você começa um namoro e você não quer passar o resto da sua vida com essa pessoa, você não está namorando, você está brincando de beijar. E brincar de beijar é coisa de criança, coisa de gente imatura, é coisa de gente que não é crente. Você entendeu o que eu estou te falando? A gente só namora quando a gente tem certeza, quando a gente entende que vale a pena, que vale o tempo, que eu estou disposto a namorar 2, 3, 4 anos, noivar, casar, me comprometer, assumir responsabilidades. Isso é gente que está preocupado com maturidade, não com brincar. E Jesus é alguém que a gente olha para ele, a gente vê Jesus crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria, diante de Deus, diante dos homens. Tempo de maturação. Eu me lembro quando eu entrei no ministério, galera. Eu fui ordenado, eu tinha 22 anos. Dezembro de 2009. Cara, eu era bem novo. Eu e Thalita éramos noivos. Nosso casamento estava marcado para fevereiro próximo. Era dezembro, fevereiro a gente se casava. Namorávamos um pouco menos de 4 anos. E eu me lembro que quando a gente se casou e eu entrei de cabeça no ministério, eu lembro de falar algo com a Thalita e provavelmente ela se lembra também. Eu falei, Thalita, eu preciso começar a fazer uma oração para que Deus me amadureça 5 anos em 1. Eu preciso que Deus faça algo extraordinário. Eu preciso que Deus me dê 5 anos de maturidade em 1 ano só. Porque se Deus não me fizer maduro para muitas coisas, eu não vou aguentar a pancada que é encarar um ministério pastoral e a responsabilidade que é ministrar sobre a vida de pessoas com 22 anos, fazendo 23 em fevereiro, quando eu fiz. Eu não sei se Deus atendeu tão bem assim a minha oração, mas eu sei que esse era o meu pedido a Deus. Senhor, eu preciso de maturidade. Eu preciso de maturidade. Eu queria que você saísse daqui entendendo que quando a gente olha para a vida de Jesus e vê que esse Jesus que se fez homem, que nasceu, ele não é o menininho Jesus. Ele é um menino que cresceu. É um menino que enfrentou tempo de maturidade, de maturação. Eu não sei se você já pensou, mas essa é uma coisa que sempre me incomoda quando eu leio os evangelhos. Por que Jesus esperou 30 anos para começar a fazer o ministério?
E esse ministério durou só 3 anos. Para a nossa geração isso não faz sentido. Para o nosso tempo, alguém já teria dito para Jesus com 16 que ele tinha que abrir uma conta no Instagram e começar a divulgar o ministério dele, #Filho de Deus. Você está entendendo a lógica? Jesus esperou 30 anos para começar o ministério dele. Mas ele só precisou de 3 anos para tomar o coração de 12 discípulos e mais uns 70. E isso revolucionou a história. Nós hoje estamos comemorando as vésperas de 2021 anos depois de Cristo. Jesus inaugurou um cataclisma, um evento transformador da história. O reino de Deus irrompendo no mundo. Por que 30 anos? Não é? Tempo de maturação. Segunda coisa que eu queria que você guardasse. Além de um tempo de maturação verdadeiro, eu e você precisamos de fortalecimento no Espírito de Deus. É interessante porque o texto diz que Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e enchendo-se de graça, e a graça de Deus estava sobre ele. É interessante a gente pensar, e os evangelistas deixam isso muito claro, de que todo o ministério de Jesus foi de alguém cheio do Espírito. Jesus faz tudo no seu ministério como alguém cheio do Espírito, alguém que recebe capacitação, alguém que se fortalecia no seu homem interior. O texto aqui não está falando de fortalecimento de Jesus no sentido de bodybuilder, não, tá, gente? A ideia não é que Jesus fazia 100 flexões por dia e malhava na academia da Galileia, não é essa a ideia, ok? Não era essa a ideia. A ideia de que Jesus se fortalecia espiritualmente, de que Jesus se fortalecia no seu homem interior, de que Jesus se fortalecia espiritualmente. A palavra de Deus nos chama, por exemplo, em Efésios 5,18, a eu e você sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas como é que a gente pode ser cheio do Espírito de Deus? Talvez o próprio texto de Paulo aos Efésios resolva isso para nós muito bem. A receita é simples, a gente precisa aprender a remir o tempo, parar de jogar tempo fora, usar o nosso tempo de maneira sábia, usar o nosso tempo de maneira útil, usar o nosso tempo para o nosso crescimento. Nós precisamos também ver como é que nós estamos andando. O próprio Paulo nos diz lá em Efésios: vede prudentemente como vocês estão andando, veja a forma como você está caminhando, quais são os seus caminhos, o que é que você está vendo, o que é que você está lendo, o que é que você está assistindo, quais são as suas maiores influências. Agora está virando uma modinha no final do ano, a galera está postando nos stories direto, né? Quem são as contas que mais te influenciaram no ano? Legal, bacana, acho bacana você fazer isso. Teve até gente que me citou, fiquei lisonjeado. Mas cara, Jesus não dá para marcar lá. Pelo menos não Jesus de verdade. Vai que alguém acha o Henrique Cristo lá, né? Ah, Henrique Cristo me marcou. Tô brincando. Será que a sua influência real tem sido o Senhor? Será que a sua influência mais impactante tem sido a palavra de Deus? Precisa remir seu tempo, saber como é que você tem andado, compreender a vontade de Deus, fugir daquilo que te embriaga, daquilo que te cega, daquilo que te deixa entorpecido ou entorpecida. Será que nós temos crescido, irmãos? Será que a gente tem crescido na graça? Nós temos nos fortalecido no Espírito Santo de Deus? Cara, às vezes eu acho isso um negócio assim, tão distante quando eu converso com algumas pessoas. Porque, de novo, essa cultura da urgência é também a cultura de uma espécie de autonomia, de autossuficiência. Todo mundo sabe tudo, todo mundo está pronto para tudo. Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa de fortalecimento no Espírito. Deixa eu perguntar um negócio bem íntimo para você. Você acredita mesmo que o Espírito de Deus pode te fortalecer? Você acredita nesse negócio? Ou isso para você é só um conto de fadas? Eu queria que você saísse daqui essa noite incomodado a acreditar nisso de todo o seu coração. Não seja cético. Acredite que o Senhor pode nos capacitar. Terceira coisa que esse texto nos ensina também: Jesus não apenas tinha tempo de maturidade, fortalecimento no Espírito, mas Jesus também crescia e se enchia de sabedoria. Gente, não tem nada mais precioso na nossa vida do que a gente pode adquirir do que sabedoria diante de Deus. Entenda uma coisa: você pode ter acesso a toda a informação do mundo, mas só informação não é sinônimo de sabedoria. A sabedoria não é acumular informação. A sabedoria é saber usar a informação e o conhecimento de maneira a temer a Deus e amar o próximo.
Se só ter conhecimento fosse sinônimo de sabedoria, os nossos computadores seriam extremamente sábios. Você podia fazer terapia com o seu computador, com a Alexa. Chegava em casa, conversava com a Alexa da Amazon. Oi, Alexa, não estou bem. Sentindo um pouco mal. Sentindo melancólico, Alexa. Ela iria resolver todos os seus problemas com a infinita sabedoria da Alexa. Não, gente. Sabedoria é algo mais do que isso. Por isso que Jesus crescia em sabedoria. Humanamente falando, Jesus cresceu em temor a Deus pelas coisas que ele aprendeu, pela obediência. Você percebe que no ministério de Jesus, o tempo inteiro, Jesus estava comprometido em fazer a vontade do Pai? Você já observou isso na sua leitura? Eu vim para isso, importa que eu faça isso. Eu não vim para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. O tempo inteiro Jesus tem uma agenda, e essa agenda não é a agenda dele, é a agenda que o Pai deu a ele. Ele tem um compromisso com a vontade de Deus. Crescemos em sabedoria, é esse chamado para mim e para você também crescemos nisso. Crescer no conhecimento de Deus, ser mais sábio, ser mais cuidadoso com as palavras, ser mais modesto no seu agir, no seu vestir, no seu se portar. É ter uma visão mais ampla sobre as coisas, sobre como nós afetamos o próximo, como nós lidamos com as pessoas. Cara, falando para vocês que ainda vivem com os pais em casa, a galera que ainda está em casa com os pais, entenda uma coisa, a maior parte dos seus conflitos com seus pais é sua responsabilidade, porque você está vacilando. Não queira culpar seus pais de tudo, não. Isso é transferência de responsabilidade. Aprenda a ver seus próprios erros, aprenda a aceitar que talvez você não seja tão maduro assim. Ouça a voz dos seus pais. Aprenda, tenha maturidade. Galera que já está se relacionando aqui, que está namorando, um namoro legal, focado num casamento bacana, entenda, esse relacionamento vai dar certo se você for maduro. Se você for imaturo, ele não vai dar certo. E se você levar imaturidade para o casamento, levar imaturidade para o casamento é sinônimo de levar divórcio para o casamento. Vocês lembram o que eu estou te falando? Se você vai para um relacionamento de casamento imaturo, num relacionamento que não está pronto, isso é uma bombinha relógio para o divórcio, gente. Assuma isso. Assuma que você precisa de sabedoria. Nós frequentemente gostamos e sabemos demais avaliar o outro, mas sabemos avaliar muito pouco a nós mesmos. É por isso que nós somos tão infantis às vezes. Precisa assumir uma postura mais madura, mais convicta sobre as coisas de Deus. Uma das coisas que a gente percebe maior de imaturidade e de falta de sabedoria na vida de muitos jovens, de muitos adolescentes, é o fato de que a gente oscila demais. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Pare de oscilar na sua vida de fé. Pare de ser alguém que hoje tem fé, que amanhã não tem fé, que hoje quer Jesus, que amanhã não quer Jesus, que hoje você quer santidade, amanhã você não quer santidade. Seja linear, seja alguém convicto, tenha convicções no seu coração, sabe o que você quer, tenha sabedoria de Deus, tema a Deus de verdade. Não jogue fora os seus melhores anos que você poderia estar servindo a Deus, dedicando ao Senhor com bobagem. O mundo, gente, é uma proposta idiota, sem propósito. Tudo que o mundo oferece para nós é transitório, é passageiro. É uma ilusão achar que o homem sem Deus é livre. É uma ilusão achar que quem tem mais experiências sexuais é o mais inteligente, é o mais livre, é o mais bonitão. Isso é uma bobagem. O que vale a pena na vida são coisas profundas, coisas reais, coisas sábias, coisas impactantes, coisas que mudam a nossa vida. Quando nós expressamos nosso amor para o próximo, o importante nessa vida não é você ser o centro de tudo, não é você ser servido pelas pessoas, é você ser útil, você ser servo, você amar as pessoas, você ser bênção na sua casa, da sua mãe, seu pai, não precisar contar com outras pessoas, porque você é bênção, porque você se dispõe, porque você é sábio, e os seus amigos não têm que procurar amigos no mundo para pedir conselho, porque você tem uma palavra de sabedoria, você sabe o que falar, porque você tem versículo decorado na sua cabeça. A gente precisa de maturidade, de sabedoria, de crescer, porque senão a gente se torna uma cultura e uma geração infantil, de gente que se diz crente, mas é um bando de criança na fé. Você entendeu o que eu estou te falando? A gente precisa de sabedoria de Deus, de algo impactante, olhar para Jesus e falar, eu quero esse crescimento, eu queria que esse versículo 40 fosse sobre mim, e cresci o Filipe em sabedoria e graça, diante de Deus, diante dos homens.
queria que esse versículo fosse seu, para a gente poder ser verdadeiramente significativos na nossa vida, galera. Você entende isso? Não desperdice sua juventude, cara. Não desperdice os dons que Deus te deu. Não jogue fora as experiências que Deus te deu. Não jogue fora isso. Tenha sabedoria. Além disso, o texto diz também, estou acabando, prometo. O texto também diz que Jesus crescia em graça. Não é maravilhoso a gente ver isso? Enquanto a gente vê as raízes do pecado se alastrando nos nossos corações, Jesus crescia na graça de Deus. Crescer na graça, como diz 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18 diz isso. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Jesus crescia, Jesus quer que nós também cresçamos. Crescer na graça. Por que crescer na graça? 3 motivos simples porque você tem que crescer na graça. Porque a graça de Deus te firma na fé. A graça de Deus te firma na fé. Você precisa de fé, você precisa de firmeza na fé. Estava conversando com um brotherzaço aqui da nossa igreja. E ele trocou uma ideia comigo muito legal. Pastor, como é que a gente faz para manter aquele pique na leitura da palavra? E eu falei para ele uma resposta muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Eu falei, cara, o desafio não é a gente permanecer e se firmar quando a leitura bíblica está top. Mas é a gente segurar as pontas quando a leitura da Bíblia está meio paia. Sabe o que eu estou dizendo? Você tem uns dias que você lê a Bíblia que você lê na pegada, não é? Você fala assim, hoje o céu desceu aqui, hoje eu li mesmo. Não é? Você vai na pegada, você fala, glória a Deus, você já sai, você quer ler o dia inteiro. Aí tem dia que você senta, aí você pega assim uma genealogia, você vai, Arão gerou fulano, gerou Beltrano, e aí você já vai dormindo, já vai perdendo o pique. Nesse dia você marca lá no seu quadradinho de leitura diária, você marca sofrido. Se você faz lettering, você não tem nem o que escrever, né? Você fala assim, hoje não deu. Com uma letra bonita. E um emoji triste embaixo. O seu lettering no máximo é isso, né? Cara, tem dia que é difícil. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. A gente precisa crescer na graça, que a graça nos dá fé e sustentação para a fé exatamente para esses dias. Exatamente para esses momentos em que às vezes a gente não está tão bem, eu não estou tão animado, eu não estou tão encorajado, mas ainda assim eu preciso permanecer. Eu preciso disso. É como um alimento que eu não posso abrir mão dele, senão eu me enfraqueço. A graça de Deus te livra dos seus erros. Você precisa de graça para que você não patine nos mesmos pecados, gente. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Não passe a sua adolescência, a sua juventude patinando nos mesmos pecados. Pelo amor de Deus, faça guerra contra os seus pecados. Você quer passar a sua adolescência, a sua juventude inteira cometendo o mesmo pecado? É isso mesmo? Você quer chegar com 20, 21, 22, 23, 25, 30 anos e dizer, cara, eu passei a minha juventude inteira lutando com o mesmo pecado, que eu nunca consegui vencer isso. E dando desculpinha de que a carne é fraca? Faça guerra contra o seu pecado, lute contra ele, peça a Deus, abomine as coisas que te fazem pecar, se livre dos seus erros, se livre das suas falhas, busque graça que te aproxime de Deus, que te faça mais próximo, mais dependente dele. Abra mão das coisas que te contaminam, abra mão das amizades que não te fazem bem. É melhor você perder uma amizade do que você perder sua santidade. É melhor você perder um aplicativo do que você perder vida com Deus. É melhor você não ter uma famazinha no seu colégio e você ter fama diante do Senhor, você ter Deus olhando para você, te conhecendo. A gente precisa de graça para Deus nos sustentar. A gente olha para Jesus, gente, a gente percebe que Jesus não era um menino o resto da vida. A gente não está aqui nesse Natal para celebrar o menino Jesus, a gente está aqui para celebrar o homem Jesus. Aquele que se fez carne, habitou entre nós, cresceu, maduro, ele é o perfeito homem, ele é o perfeito Deus. Ele
Ele foi um menino só enquanto ser menino era natural. Nunca mais do que isso. Então a gente precisa vencer essa geração. E o mais anseio, o que mais desejo para vocês, para a minha juventude, para vocês que são minhas ovelhas nessa igreja, é que vocês sejam maduros na fé. Para que você não seja aquele cara que chega com 20 e poucos anos e é uma besta quadrada, uma pessoa boba, uma pessoa exposta, uma pessoa sem limites, sem sabedoria, uma pessoa sem decência, sem santidade, que não tem valores, que não sabe o que quer, que não tem propósito. A coisa mais triste que existe é alguém maturo, ver os anos se passando e a maturidade não acompanhando. É feio, é fora de propósito, é sem lógica. Ser criança para sempre é uma coisa horrível, gente. Ou você vai querer a vida inteira depender de pessoas para fazer tudo para você? O tempo da nossa vida que alguém tem que nos limpar, nos levar no banheiro, dar comidinha na nossa boca, tem que durar 2, 3, 4 anos no máximo. Depois a gente precisa crescer. Precisa de maturidade, de graça, de inteligência, de conhecimento, de foco, de propósito. Você não pode ser alguém que depende o resto da sua vida, que as pessoas digam para você o que você tem que fazer, quais são os seus propósitos, quais são os seus valores. Você precisa ter isso firme no seu coração. Em último lugar, para a gente terminar, me empolguei. Jesus crescia em obediência. Há um versículo aqui muito interessante. Versículo 51 do capítulo 2 de Lucas. Olha o que diz esse versículo. Cara, eu acho maravilhoso esse versículo. É muito legal. Olha só comigo, leia ele na tela. 51, Filipão, por favor. E voltou com eles para Nazaré. Lê comigo esse trechinho ali, ó, na tela. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Aquele tipo de versículo que a gente passa corridão dele na leitura. Não devia. Porque o versículo está dizendo que Jesus era obediente e submisso aos seus pais. Você pode pensar, mas isso não é meio óbvio, não, pastor? A gente olha para Jesus, não é tão óbvio, não é? Porque a gente olha para Jesus e diz, mas ele não é o Filho de Deus, mas ele não é o Senhor da glória, mas ele não é o Senhor de tudo, ele não tem toda a sabedoria. Mas quando o Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós, ele cresceu em sabedoria e graça, e ele era submisso aos seus pais. Se Jesus foi submisso aos seus pais, você e eu também deveríamos ser. Porque eu e você não somos nada, e Jesus era tudo. Jesus sempre foi tudo e era submisso aos seus pais. Nós não somos nada, e a gente acha que insubmissão é coisa bonita, que rebeldia é coisa legal, e dar má resposta para pai é coisa bacana, é autenticidade. Não, gente, isso é sinônimo de bobice, de bobeira, de incredulidade, de falta de maturidade. Não existe nada mais lindo que um coração submisso, gente. Não há nada mais lindo que alguém que é pastoreável. Não há nada mais lindo do que alguém que aceita de maneira submissa a autoridade dos seus pais, da sua liderança, das pessoas que estão sobre ele. Isso é lindo. Rebeldia é coisa do mal. Rebeldia é coisa das trevas. Rebeldia é coisa do inferno no nosso coração. Submissão é o caminho de Deus. Quando a gente diz, não, eu prefiro assim, vou te obedecer, vamos junto. Eu penso diferente, mas se essa é a orientação e Deus te colocou como autoridade sobre a minha vida, vamos caminhar. Ok? Eu achava que podia ser mais rápido, mas se você está me dizendo que eu tenho que gastar mais tempo, então vamos gastar mais tempo. Quero te ouvir. Legal, vamos caminhar. A gente precisa ter um coração assim. Jesus, aquele que se humilhou a si mesmo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, era submisso, era humilde. Há um autor chamado Matthew Henry que ele diz: aqui Jesus nos deixou um exemplo de que a gente precisa aprender pelas aflições a sermos humildes e obedientes à vontade de Deus. Nós precisamos de aflição na nossa vida para que a gente aprenda a submissão. Deus precisa permitir que a gente passe por problemas e duras correções para que a gente possa aprender a ser submisso. Vou contar para vocês um testemunho
muito íntimo, e eu nunca contei isso para ninguém, talvez publicamente. No ano que eu me converti, eu vou terminar com esse testemunho, beleza? No ano que eu me converti, eu tinha 16 anos. E eu voltei super animado para casa, super feliz de um acampamento. Falei para meus pais que eu tinha entregado minha vida a Jesus, que eu tinha me convertido. Meus pais ficaram muito felizes. Meu pai me deu uma Bíblia de presente. Mas eu tinha uns amigos que eram muito liberais. Eram aparentemente crentes, mas eles eram totalmente liberais. E aí então eles me chamaram para que eu pudesse ir no ensaio de uma banda. Estava rolando uma banda de uns amigos nossos fazendo um ensaio aberto. E eles falaram: Felipe, vem cá, assiste com a gente, vai ser legal e tal, vai ser top, vem cá, participa do ensaio. Eu fui, arrumei e falei para os meus pais que eu ia, mas que voltaria tranquilão, porque eu queria ser submisso a eles. Eu estava deixando a rebeldia de lado, da minha adolescência sem Cristo. Eu falei: não, estou focado. Falei para os meus pais direitinho onde que eu ia, volto tal hora, tudo tranquilo, beleza. E quando chegou lá, a galera, todo mundo muito descolado, todo muito mente aberta para tudo e tal. A gente participou do ensaio. E aí quando a gente acabou o ensaio, chegou um colega meu e falou assim: cara, a gente vai dar um rolê agora após ensaio. A gente vai num barzinho tal ali, a gente vai tomar alguma coisa lá e vamos trocar ideia sobre a Bíblia. Trocar ideia sobre a Bíblia no boteco. Esse cara, velho, é muito louco. E aí eu, vacilão, falei: não, beleza, vamos embora. E aí eu fui. E aí a gente chegou e tal. E aí no caminho, cara, foi muito engraçado, porque num caminho tinha uma galera lá que começou a falar assim comigo: cara, você tem que conhecer o fulano que está aqui do lado, porque, nossa, ele bebe muito e ele é muito forte para bebida, e ele aguenta pra caramba, e a galera falou que você aguenta muito, vamos ver se você aguenta igual ele, enchendo o meu ego. Uma coisa idiota, mas como eu também era idiota, estava enchendo o meu ego mesmo. E eu lá todo feliz de: eu sou o cara forte, porque eu vou beber e não vou ficar tonto. Imagina, seu objetivo na vida, beber e não ficar tonto. Meu Deus, falta de propósito. Enfim, eu fui. Quando a gente chegou lá nesse lugar, eu peguei e falei assim: galera, só um timezinho que eu preciso fazer uma ligação para o meu pai. E eu fiz uma coisa que a maioria de vocês aqui nunca faz ideia do que é fazer. Eu fui no orelhão, porque eu não tinha celular. E aí fui no orelhão e disquei, chamei e falei com meu pai: pai. Falei com meu pai, não com minha mãe, meu pai especificamente. Falei: pai, estou aqui com a galera crente, galera firmeza, galera tá top. A gente vai trocar uma ideiazinha, vamos falar sobre a Escritura, sobre a Bíblia. Daqui a pouco eu chego em casa. Aí meu pai falou assim: meu filho, tudo bem, você tinha falado que ia chegar mais cedo, mas tudo bem, é com você, mas pense bem no que você está fazendo. Sabe aquele negócio? Pai parece meio... Pai tem uns negócios meio estranhos, né? Tem aquelas frases assim, meio mestre Oda, né? Tipo, pensar no que está fazendo você deve. E aí eu já fiquei com aquele negócio na cabeça, assim, meio Yoda falando comigo. E fui. E aí a idiotice começou. Começou a conversar e beber. Até que no final das contas, um grande amigo meu, que estava na galera e não tinha bebido, ele falou assim: Felipe, você está tão mal, cara, você está tão mal, que não tem como eu colocar você dentro de um ônibus para você ir embora. Você tem que ir embora a pé, esperando um milagre que Deus te melhore no meio do caminho, porque você vai chegar em casa podre, você está muito ruim. E eu fui embora, cara. E no meio do caminho eu fui orando, pedindo a Deus para que Deus me fizesse vomitar. Senhor, por favor, deixa eu vomitar aqui agora. Eu não vomitar tudo isso em casa. Eu não sei se você já fez uma oração para Deus fazer você passar mal. Eu já fiz. Me faz passar mal aqui, para eu não passar mal em casa. Cara, eu enfiei tanto o dedo na goela, mas Deus segurou minha goela, porque não saiu sequer uma gota. E aí eu chego em casa. A mãe abre a porta, eu com a minha Bíblia debaixo do braço, fedendo. E aí minha mãe olhou para minha cara assim. Eu me lembro da frase que ela falou. Ela só disse assim: meu filho. Só isso que ela falou: meu filho. E eu já saí atravessando. Não dá, não sei o que e tal. E fui pro meu quarto. Não, tô dormindo, tô de boa. 5 minutos depois, estava no vaso,
vomitei incessantemente, até quase perder a consciência, vomitei sangue. Minha mãe teve que me dar banho, com 16 anos. Foi muito humilhante esse momento para mim. Minha mãe me dando banho, porque eu não consegui ficar em pé, porque eu estava todo sujo, sujei o banheiro. Meu pai triste, meus irmãos desesperados, minha irmã chorando, meu irmão chorando. E o maduro, o cara que aguenta, o cara que tem maturidade, abraçado no vaso, no auge dos seus 16 anos, vomitando sangue para desespero e pavor da minha mãe e do meu pai. E aí, no meio daquele negócio, eu meio que recuperando assim a minha consciência, eu ouço meu pai calmamente sentado no sofá da sala, falando assim com meus irmãos: fica calmo, gente, eu já sabia. Eu pedi a Deus para que Deus revelasse para o Felipe os caminhos maus que ele estava seguindo. Oração de pai é um negócio tenso. Meu pai fez essa oração enquanto eu estava lá. Cara, esse dia foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Eu fui dormir, e no outro dia pela manhã, eu não consegui levantar da cama. Eu não tinha coragem. Tamanha era a minha vergonha. Pela mentira, por ter feito o que eu fiz, por ter levado a situação onde eu levei. E eu só consegui levantar da cama depois que minha mãe foi lá na minha cama, sentou do meu lado, me abraçou, chorou comigo, me perdoou, me abraçou e disse para mim: meu filho, tá vendo? Você precisa aprender. Existem caminhos que levam a Deus e caminhos que não levam a Deus. Você não é forte assim. Você não é o cara. Obedeça ao Senhor, obedeça aos seus pais. Cara, e aquele dia foi um clique na minha cabeça, porque eu entendi com os meus 16 anos e 3 meses que meus pais não eram meus inimigos, meus pais eram meus melhores amigos. De que as pessoas que Deus colocava na minha vida para dizer não para mim, para dizer que eu precisava crescer, que eu precisava amadurecer, não eram instrumentos contra mim, mas a favor de mim. Eu queria muito que você saísse daqui essa noite impactado de que Natal para você significa olhar para o Filho de Deus que se fez homem, que não viveu como um menino, mas ele cresceu. Ele se tornou um homem cheio de autoridade, um instrumento poderoso, e através da vida dele, algo extraordinário aconteceu na história. Nós não somos Jesus, nós não somos o centro da história, só Ele é. Nós não somos poderosos como Ele é, mas nós somos chamados da mesma forma que Ele a também crescermos, para sermos um instrumento gracioso nas mãos de Deus. Não queira viver a meninice para sempre. Eu e você não somos Peter Pan, e aqui não é a terra do nunca. A gente precisa crescer, amadurecer. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Vamos pedir ao Senhor para que Ele possa nos dar graça, sabedoria, obediência, maturidade, e que Natal para nós signifique isso. Não o menino Jesus, para sempre menino, mas o menino que cresceu em sabedoria e graça, se fez homem, se tornou instrumento de Deus e nos chama, a mim e a você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu não sei qual área da sua vida você é imaturo, mas você sabe. Espero que saiba. Peça ao Senhor: Deus, me dê maturidade nessa área. Não deixe que eu aja de maneira imatura, de maneira imprópria, inadequada. Me dê sabedoria, entendimento, para que eu seja um adolescente, um jovem, um adulto, segundo o teu coração. Senhor, nós te clamamos, Deus, que não sejamos, ó Pai, para sempre como meninos. Como a tua palavra diz, ó Deus, nós não queremos ser meninos levados por um lado e por outro, por qualquer novo ensino, por qualquer nova tendência, por qualquer modinha. Mas nós queremos ser servos do Senhor com propósito. Nossa vida ter propósito, a nossa juventude ter propósito, não ser desperdiçada, Deus, nas coisas vazias desse mundo, nas propostas insignificantes desse mundo. Dá propósito para nós, Senhor, dê significado para a nossa vida. Em tudo que a gente fizer, seja da coisa mais simples à mais complexa, daquilo que for mais básico, aquilo que nos exija mais, que a gente tenha maturidade diante do Senhor, que a gente possa te obedecer de todo o nosso coração. Deus, nós rogamos a tua graça, a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.